Olá, boa noite pessoal. Vamos lá, vamos chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando aqui para mais uma aula por meio do nosso perfil Direito, Trabalho em Debate. Hoje a gente vai estar falando aí sobre as boas práticas relativas às audiências por meio de videoconferência. Estou vendo aqui que já tem muita gente entrando. Boa noite, Heráclito, Roberta, a Silva, a Andréia, Daniela, Jaqueline, a Rafa, Simone, Jonathan, Dr. Roberto, Regina, a Tainara, a Andréia, todo mundo aqui para poder conversar sobre essa temática das audiências por meio de videoconferência, né, pessoal? Uma realidade que a gente está vivenciando. Fomos jogados aí para dentro dessa dinâmica das audiências trabalhistas e aí a gente vem enfrentando vários desafios, como realizar esse ato processual. É um tema sempre muito pertinente, é um tema que é totalmente voltado para a nossa realidade. Existem benefícios, né, na realização do ato, da audiência por meio de videoconferência, mas existem também relatos de muita dificuldade, existem relatos de insegurança. Então a gente vai tentar aqui abordar aí todas essas questões, não só em relação aos pontos positivos, mas também em relação aos pontos negativos dessa dinâmica das audiências por meio de videoconferência. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula por meio do perfil Direito, Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa, sua professora. Hoje a gente vai estar tratando em específico dessas audiências por meio de videoconferência, boas práticas inerentes a essas audiências por meio de videoconferência, sem também pontuar aí eventuais dificuldades que os advogados possam estar enfrentando durante a realização desse ato processual mediante aí esse meio virtual, né, virtualizado. Bom, pessoal, lembrando que o material da nossa aula de hoje vai estar disponível lá no canal do Telegram. Lembrando que nesse material eu consto sempre a jurisprudência sempre atual sobre essa temática, em especial questão de eventual nulidade quanto à prática do ato processual da audiência por meio de videoconferência. O material vai ser encaminhado logo após, né, a live aí para o canal do Telegram. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, o link está na bio. E pessoal, hoje eu tenho uma novidade também para anunciar para vocês. Mais tarde eu vou estar falando em específico sobre isso, conversando com vocês. Tenho aí uma novidade muito boa para estar anunciando para vocês, tá bom? Então fica aqui comigo, vamos tratando dessa temática, vão aí já expondo as dificuldades, experiências, né? O que vocês vislumbram como algo positivo, como algo negativo nessas audiências por meio de videoconferência. Eu vou aqui introduzir a temática como de costume, vou relembrar alguns pontos em relação à regulamentação dessas audiências por meio de videoconferência, de modo que a gente possa estar desenvolvendo a temática, adentrando no conteúdo. Bom, pessoal, existe um pressuposto quando a gente fala de audiência por videoconferência, existe um pressuposto que a gente não pode esquecer. As audiências por meio de videoconferência e também com as sessões nos respectivos tribunais, essa dinâmica ela foi implantada em razão da pandemia de forma abrupta,
não foi nada pensado, não foi nada regulamentado com antecedência. Nós passamos aí, estamos ainda passando por um estado de calamidade pública. Em razão desse estado de calamidade pública, veio o desafio de continuar com as atividades jurisdicionais e, para isso, a forma de se movimentar o processo, a forma de se dar andamento processual, em especial no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho, onde a audiência é um ato imprescindível, somente pôde ser realizado por meio de videoconferência. Então, não foi uma opção, não foi uma escolha, não foi algo que nós vivenciamos uma transição do presencial para o virtual, do presencial para o telepresencial. Não, foi algo imposto como medida salutar para o andamento processual, para a celeridade processual e para evitar que a própria atividade jurisdicional ela fosse paralisada. Devemos pensar, pessoal, que se a gente não tivesse implementado essas audiências por meio de videoconferência, dia 17 de março, hoje, estaríamos, pelo menos aqui no Ceará, completando um ano onde foi decretado aí a primeira medida a título de lockdown no estado do Ceará, medida essa que estamos vivenciando novamente em março de 2021, no sentido de serem proibidas algumas atividades presenciais, somente sendo permitidas, em especial, atividades tidas como essenciais. Então, se a gente não tivesse adotado essa dinâmica dessas audiências por videoconferência, corríamos aí o risco de estar, por exemplo, o processo com um ano parado sem movimentação. Então, apesar, pessoal, de ter sido um ato processual imposto, né, e não regulamentado, e não pensado, ninguém foi treinado para realizar audiência por meio de videoconferência, foi algo necessário. Foi algo necessário com uma finalidade maior de permitir a continuidade das atividades jurisdicionais. E nesse aspecto, o pressuposto que eu gosto sempre de lembrar quando a gente trata das audiências por meio de videoconferência é que essas audiências por meio de videoconferência, elas somente se realizam mediante atos de cooperação entre o judiciário, as partes e os respectivos advogados. O pressuposto para que essa audiência por meio de videoconferência aconteça, sem sombra de dúvida, é a cooperação de todos para que a atividade jurisdicional ela possa continuar acontecendo de forma regular, para que o judiciário possa estar dando respostas àquelas demandas que lhe são postas. Então, e por que eu digo isso? Por que eu preciso de um ato de cooperação, né? É uma adaptação cooperativa de todos os envolvidos em uma nova dinâmica de realização de audiência. Porque eu preciso do espaço privado da parte, porque eu preciso do espaço privado do advogado, porque eu preciso da disponibilidade de conexão, eu preciso da disponibilidade de dados móveis da parte do advogado, da testemunha. Sem essa disponibilidade, o ato ele não acontece. Você não consegue realizar audiência por meio de videoconferência. Então, o primeiro pressuposto que eu quero lembrar para vocês, o porquê e como essas audiências por meio de videoconferência elas são validadas, é por meio da cooperação entre todos os envolvidos no ato processual. Havendo essa cooperação, o ato ele tem como se realizar
e não vai sofrer nenhum vício de ilegalidade. Diante dessa cooperação, a gente tem que lembrar, pessoal, que o CNJ, por meio da Resolução 329 de 2020, regulamentou e trouxe expressamente os princípios que devem nortear essas audiências por meio de videoconferência. Professora, onde é que está isso? Isto está regulamentado na Resolução 329 do Conselho Nacional de Justiça. Nessa resolução é dito expressamente que a realização de audiências por meio de videoconferências ela é permitida, mas a audiência por meio de videoconferência tem que observar alguns princípios constitucionais previstos lá na resolução. É claro que a audiência por meio de videoconferência tem que observar os princípios constitucionais, mas o CNJ resolveu por bem dizer isso por meio de uma resolução no sentido de ratificar, no sentido de reafirmar a constitucionalidade do ato da realização de audiência por meio de videoconferência. E, pessoal, nessa regulamentação, na resolução 329, o CNJ diz: a audiência por meio de videoconferência tem que observar o princípio da publicidade. Como é que a gente respeita, como é que a gente efetiva o princípio da publicidade nessas audiências por meio de videoconferência? Quando é permitida a entrada na sala de audiência de qualquer pessoa que queira acompanhar aquele ato processual. E aí a gente sempre lembra que a própria CLT diz que as audiências são públicas. Nesse aspecto, as audiências por meio de videoconferência permite que nós tenhamos dentro de uma sala virtual um número muito maior de pessoas do que nós teríamos numa audiência presencial, porque o espaço físico da vara comporta muito menos pessoas do que o espaço da sala virtual comporta. Então, nas audiências por meio de videoconferência, nós temos sim a efetivação desse princípio da publicidade, quando é permitido o ingresso na sala de audiência de qualquer um que queira assistir, de qualquer um que queira acompanhar o ato. Hoje, por exemplo, na minha sala de audiência, eu tinha pelo menos uns 25 estudantes acompanhando o ato processual, uma audiência por meio de videoconferência, que era uma audiência de instrução. Agora, o que é que não pode, pessoal? Quem entra, quem quer acompanhar uma sala de audiência por meio de videoconferência, não pode, no caso, estar se manifestando, que também não poderia no presencial, não pode estar fazendo interferências, não pode estar com o microfone ligado, ou seja, não pode estar adotando qualquer conduta que vá de encontro ao bom e regular andamento processual. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode assistir, sim, mas tem que respeitar o ato processual e não pode, no caso, estar criando embaraços, porque a forma é virtual, para o bom e regular andamento do processo. A resolução da CNJ também legitima a realização dessas audiências por meio de videoconferência, desde que seja garantido a ampla defesa e o contraditório. Como é que a gente vai garantir a ampla defesa e o contraditório? Da mesma forma que nós fazemos nas audiências presenciais.
Quando a gente recebe a defesa, a gente está, no caso, efetivando o princípio do contraditório. Quando é aberta a oportunidade para que a parte reclamante se manifeste acerca dessa defesa, a gente também está efetivando o princípio do contraditório. Quando, por meio da audiência, por meio de videoconferência, a gente admite todas as provas que podem ser utilizadas pelas partes, que são alcançadas em relação ao objeto da demanda em litígio, a gente, no caso, está aí efetivando esse princípio também da ampla defesa e ratificando o princípio aí do contraditório. Então, o fato da audiência ser por videoconferência não irá por si só implicar em ofensa ao devido processo legal. Não irá implicar por si só em ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla defesa. Vai implicar em ofensa a esses princípios constitucionais toda vez, por exemplo, em que o juiz não admitiu uma defesa oral, porque o ato é por videoconferência, toda vez que o juiz indeferir a produção de uma prova, porque a conexão está ruim, aí eu vou ter, de fato, ofensa ao princípio, né, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Então, eu tenho que pensar o quê, pessoal? Eu tenho que tudo que acontece, que é possível lá no presencial, eu tenho que trazer aqui para essas audiências por meio de videoconferência. Um dos princípios mais interessantes dentro dessa realidade, pontuados pela resolução do CNJ, pessoal, é a segurança da informação e da conexão. Por meio da adoção de medidas preventivas em relação a falhas técnicas. Então, a conexão utilizada para a realização dessas audiências por meio de videoconferência, ela tem que ser segura. Agora, tem que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é à toa que os tribunais todos estão instituindo a sua política, né, em relação à proteção de dados. Tem que ser trabalhado, tem que ser pensado medidas preventivas no sentido de evitar falhas técnicas, de se perder um depoimento porque ele não foi gravado, de se não conseguir colher um depoimento porque a conexão está muito ruim. É claro que isso pode e vai acontecer, mas o princípio instituído lá pelo CNJ é no sentido da gente tentar se antecipar e evitar essas situações de modo que o ato processual ele possa ser realizado. Também importantíssimo o princípio instituído por meio dessa resolução do CNJ, pessoal, é garantir a oralidade e garantir também a imediação. Parece que isso foi pensado para o processo do trabalho, né, pessoal? Oralidade e imediação. Ou seja, tem que ser garantido aos advogados formular suas perguntas às partes, às testemunhas. Tem que ser garantido ao advogado, conforme o regramento processual, o direito de se manifestar, o direito de usar da palavra durante essas audiências por meio de videoconferência. E aí a gente pode pensar na seguinte situação, né, pessoal? Quando nós estamos nas audiências presenciais, o advogado ele pede para falar, o juiz defere ou o juiz indefere motivadamente esse pedido, mas nessas audiências por meio de videoconferência, a gente tem a questão do microfone,
Então, já pensou numa situação hipotética dessa? O advogado quer falar, está pedindo a palavra, e o juiz, não vou dar não, desliga o microfone dele. Isso, pessoal, isso pode implicar uma ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório. Então, condutas como essa não devem ser adotadas nessas audiências por meio de videoconferência. Se lá no presencial o advogado pede a palavra, o juiz defere ou indefere de forma motivada, aqui nas audiências por meio de videoconferência tem que ocorrer da mesma forma. O advogado pede a palavra, o juiz tem que deferir ou não essa palavra ao advogado, a depender do momento processual, a depender do que esteja ali sendo discutido, mas deferir ou indeferir de forma motivada e não simplesmente, por exemplo, desativar o respectivo microfone. E aí requer um cuidado muito maior nessas audiências por meio de videoconferência, quando não gravada a audiência, que o advogado, ele de fato tem acesso à ata. Porque nessas audiências por meio de videoconferência, a depender da plataforma, se a ata não estiver sendo exibida, se o advogado não tiver condição de acompanhar o que está sendo transcrito, e aí vem aquela questão, é pela tela, as letras são muito pequenas, você não está visualizando, ou então o servidor responsável no caso, não ajustou a tela para que a ata apareça na sua integralidade, aí sim todas essas condutas, pessoal, podem ensejar em alguma nulidade processual. Então, fica garantido nessas audiências por meio de videoconferência o uso da palavra pelo advogado, fica garantido o direito ao advogado para que ele visualize a ata na sua integralidade, caso não esteja sendo gravada aquela audiência em particular. E claro, sendo a audiência gravada, que o advogado tem acesso à respectiva gravação. Outra realidade que nós vivenciamos nessas audiências por meio de videoconferência é essa, né, pessoal? Antes, um processo que a gente não tinha condições de estar gravando ali os depoimentos, hoje em dia a gente tem condição de gravar todos esses depoimentos e o advogado, a parte, está acessando esses depoimentos, está ouvindo esses depoimentos por meio de link específico lá no PJE Mídias. Agora, a audiência gravada, ela tem as suas vantagens. Qual é, né? A principal vantagem da audiência gravada é que todos os atos processuais ficam ali registrados. Então, se, por exemplo, você formula um pedido, o pedido é indeferido, está lá registrado na gravação. Se você proteste, um protesto não é consignado, está lá registrado na gravação. E você pode utilizar essa gravação, imagem e som, para, por exemplo, estar fundamentando um recurso com fundamento no cerceamento de defesa, para você poder estar aí buscando uma nulidade em relação a algum ponto da sentença. Existe esse aspecto positivo nas gravações. Agora, ainda que as audiências elas sejam gravadas, isso, pessoal, não dispensa a ata de audiência. Ainda que a audiência seja gravada, eu tenho que ter a ata formal do processo, com o registro dos principais atos processuais, fazendo a remissão ali, por exemplo, que os depoimentos eles serão gravados conforme link tal, que a audiência está sendo gravada na sua totalidade. Então, a gravação da audiência não dispensa a ata de audiência enquanto documento formal aí do processo.
Essas audiências, pessoal, por meio de videoconferência, foram instituídas, né, regulamentadas pelo CNJ. Existe a plataforma emergencial instituída pelo próprio CNJ, que é a Cisco Webex, e ficou aí a liberdade durante todo esse período para que cada tribunal utilizasse a plataforma que entendesse aí mais compatível. Aí o que aconteceu? No Brasil todos, uns tribunais, né, passaram a utilizar, pelo menos no âmbito da Justiça do Trabalho, a Cisco Webex, outros passaram a utilizar o Google Meet, outros passaram a utilizar o Zoom, de forma que não teve uma uniformidade quanto às plataformas utilizadas no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. Então, essa foi uma dificuldade inicial que o advogado enfrentou, o advogado trabalhista. Por quê? Porque ele teve que aprender o know-how, as ferramentas de todas essas plataformas que, suponho eu, muitos não estavam familiarizados, porque a gente não tinha o hábito de fazer reunião por videoconferência, nós não tínhamos o hábito de fazer audiência por videoconferência. Então, o primeiro desafio colocado aí para o advogado, como também para servidores e juízes, foi aprender a mexer nessas plataformas específicas para viabilizar a realização dessas audiências por meio de videoconferência. E aí os advogados tiveram que ir adquirindo esse know-how e aprendendo as ferramentas de diferentes plataformas. E aí foi o primeiro desafio. Quem atuava ou atua em mais de um tribunal teve que aprender as ferramentas inerentes a diversas plataformas e ficava, né, aquele caos. Esse tribunal usa o quê? Usa o Meet, usa o Cisco Webex. O que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho fez? Regulamentou por meio do ato 54 de 2021, de forma que a partir do dia 30 de abril, toda a Justiça do Trabalho, todos os tribunais regionais do trabalho vão adotar a mesma plataforma. E que plataforma é essa? É o Zoom, plataforma do Zoom Meetings, que muitos já devem estar familiarizados com essa plataforma, porque é uma plataforma muito utilizada para reuniões por meio de videoconferência, como também uma ferramenta utilizada para ministrar aulas aí no meio acadêmico. A vantagem é o quê? A vantagem é que o Tribunal Superior do Trabalho resolveu essa dificuldade e agora, com a obrigatoriedade da utilização do Zoom no âmbito de todos os regionais, a gente vai ter uma padronização em relação a essa plataforma utilizada para a realização de audiências por meio de videoconferência. E sendo a mesma plataforma, vão acontecer os atos da mesma forma em todo e qualquer regional, e aí é uma preocupação que o advogado ele não precisa mais ter, de estar aprendendo aí a mexer em diferentes plataformas. A partir do dia 30 de abril, a utilização obrigatória e a realização das audiências por meio de videoconferência será pelo Zoom. O Zoom, pessoal, possui algumas ferramentas muito vantajosas para a realização dessas audiências por meio de videoconferência. Vocês já devem estar habituados, e quem já realizou audiência por meio de videoconferência já pôde perceber que um dos grandes percalços, da grande demora para a audiência começar, é movimentar as testemunhas da sala principal. As testemunhas, né, em função do princípio da incomunicabilidade das testemunhas, elas não podem ficar na sala principal. E aí cria-se um novo link de acesso para outra sala. As testemunhas que já tiveram dificuldade em acessar
o link dessa sala principal, tem que sair da sala principal e acessar um novo link para essa sala de espera e lá ficar até o momento oportuno de serem ouvidas. Uma das grandes vantagens do Zoom é que agora não vai mais precisar desse novo link. O próprio Zoom tem uma sala de espera. O anfitrião, no caso, né, aquele administrador da audiência vai poder fazer a remoção dessas testemunhas diretamente para essas salas de espera, sem que a gente perca tanto tempo fazendo essa movimentação. O anfitrião, ele tem também todos os comandos aí em relação ao áudio, ou seja, ele pode estar desativando o áudio de qualquer participante. O Zoom admite na sala da videoconferência até 100 participantes, de modo que eu acredito que a gente saindo dessas outras plataformas, como o Meet, por exemplo, e utilizando o Zoom, a gente vai conseguir realizar essas audiências por meio de videoconferência de forma aí muito mais célere, muito mais rápido, porque o Zoom tem sim ferramentas mais compatíveis com a necessidade do ato de realização dessas audiências por meio de videoconferência. E sem sombra de dúvida, essa questão da sala de espera é uma ferramenta muito promissora no sentido da gente economizar aí muito mais tempo quando da realização dessas audiências por meio de videoconferência. Durante todo esse tempo, pessoal, eu pude compilar aqui algumas boas práticas em relação a essas audiências aí por meio de videoconferência, né? E quais são as boas práticas que eu verifico que realmente torna o ato processual muito mais célere e muito mais seguro? Primeiro, pessoal, antes de começar a audiência, checar a conexão. Só que esse checar a conexão não é checar só a sua conexão do advogado, não. Você tem que checar a conexão de todos aqueles que vão participar do ato processual. Então, a gente tem que verificar, antes de começar esse ato processual, se a conexão da internet, do advogado, da parte, da testemunha, se ela é uma conexão boa, se ela é uma conexão que vai permitir a realização da instrução, porque a gente sabe que a instrução é mais demorada e a gente sabe que, por exemplo, às vezes uma testemunha não tem a disponibilidade de dados móveis ou Wi-Fi para estar aguentando ali 1 hora por meio de um celular a realização de uma instrução processual. Então, antes de começar a audiência por meio de videoconferência, o que deve ser feito é essa checagem se realmente a conexão é boa, se realmente a conexão não só do advogado, mas também das partes e testemunhas, aguenta de fato essa realização da instrução processual. Por quê, pessoal? Porque se a conexão não tiver boa, se for ficar travando, se for ficar caindo, você pode, no caso, estar requerendo antes da realização da audiência ou no momento da realização da audiência, o adiamento da audiência para fim de instrução processual. Por quê? Porque você não tem aquele recurso tecnológico ou a testemunha não tem o recurso tecnológico adequado aí para poder participar deste ato processual de forma virtual. Então, checando essa conexão, você já sabe com antecedência quem tem condição,
quem não tem condição de participar do ato processual, e isso pode ser levantado como argumento ou com antecedência, ou ali na hora da audiência, para motivar um pedido de adiamento. Agora, pessoal, isso aí tem que ser pautado na boa fé processual. A gente não pode, no caso, estar se utilizando desse argumento sem que haja boa fé processual. Então, por exemplo, se é fato notório que o reclamado é uma grande empresa, se é fato notório que o reclamado possui rede de Wi-Fi, é claro que por questões notórias, por ser fato notório, a alegação de que essa grande empresa, de que o reclamado não possui esse recurso tecnológico para aguentar uma audiência de instrução, não vai ser aí um argumento válido para adiar a audiência. Em especial, grandes reclamados, onde a gente sabe que já existe a prática de realização de reuniões por meio de videoconferência. Então, o reclamado consegue realizar reuniões por meio de videoconferência, mas vem alegar que não tem um aparato tecnológico para aguentar uma audiência por meio de videoconferência. A argumentação dessa inexistência de não possuir o aparato tecnológico, pessoal, tem que ser motivado pela boa-fé processual. É diferente, por exemplo, de uma testemunha na zona rural que não tem internet em casa, que utiliza os dados móveis de seu celular, muitas vezes na localidade nem rede não tem, e aí, no caso, o advogado argumenta que a testemunha não tem condição de participar do ato por esses motivos. São razoáveis aí esses motivos. Então, o pedido de adiamento em razão de não possuir alguma das partes, testemunha ou advogado, recurso tecnológico necessário para a realização do ato por meio de videoconferência, ele tem esse pedido, tem sempre que ser pautado na razoabilidade e na boa fé processual. E aí o juiz ele vai analisar esse pedido, se razoável, se pertinente e se eivado de boa fé processual. Outra prática, pessoal, boa prática, que a gente extrai dessas audiências por meio de videoconferência é a questão, né, dos participantes do ato manterem sempre a câmera ligada e o áudio desligado. Ou seja, só ativar o áudio no momento oportuno em que o advogado, a parte ou testemunha for falar. Então, se não é a sua vez de falar, se não é o seu momento processual de falar, é uma boa prática que você mantenha esse áudio desligado. Por quê? Porque aí não vai haver captação de sons ambientes e não vai, no caso, atrapalhar a parte que, por exemplo, esteja depondo ou uma testemunha que esteja prestando depoimento. Então, enquanto boa prática, pessoal, é sempre bom a gente manter quem esteja participando da audiência por meio de videoconferência a câmera ligada, até porque precisa haver, no caso de produção de prova oral, a verificação do ambiente e o áudio desligado. Agora, o que não é uma boa prática? Eu não vejo, pessoal, eu não vejo como uma boa prática, por exemplo, o juiz realizar audiência com a câmera dele desligado. Eu acho, na minha opinião, que como existe a determinação do CNJ de que a gente deve realizar as audiências por meio de videoconferência conforme é realizado o ato no presencial, eu não vejo como uma boa prática, por exemplo, o juiz realizar a audiência
com a sua câmera desligada. Eu acho que todos os participantes da audiência por meio de vídeo têm que ficar com a câmera ligada e com os microfones desligados, só devendo ligar os microfones no momento oportuno aí de falar. E para isso, com o Zoom, vai servir, né, pessoal, aquela questão de levantar a mãozinha, no sentido de que aquela pessoa está querendo ali se manifestar, para que o juiz possa estar dando a palavra para aquela pessoa ali respectiva, certo? Então, pessoal, o que nós temos até então? Nós temos que a realização dessas audiências por meio de videoconferência é uma prática que já está se consolidando, inclusive o CNJ regulamentou o juízo 100% digital. É uma prática que agora, um ano depois, a gente já está vivenciando mais uma vez essa situação de lockdown. Então, ela é uma prática que ela tende a virar regra geral, pelo menos por um tempo, né? Ou seja, é um passo que nós demos que nós não vamos voltar atrás. Tanto é verdade que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho já instituiu a plataforma Zoom obrigatória para todos os tribunais regionais do trabalho e que, de forma cooperativa, por meio da cooperação de todos os envolvidos neste ato processual, que é a realização de audiência por meio de videoconferência, a gente vai conseguir chegar a esse padrão de excelência na realização do ato, no sentido de observar ali de fato os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Se você me perguntar, professora, dá para a gente transpor para videoconferência tudo aquilo que acontece no presencial? Dá, mas a gente tem que, no caso, adequar aí e entender que a gente está realizando um ato de forma virtual. A gente traz lá do presencial para cá por meio de videoconferência, a gente respeita a questão dos procedimentos que são instituídos por lei. A gente vai observar um a um nessas audiências por meio de videoconferência, mas nós temos que ter paciência, pessoal, paciência. Paciência com aquele que a conexão está mais ruim, paciência com a testemunha que demora a chegar, paciência com o servidor que não está conseguindo exibir ali a ata, paciência porque a conexão de alguém caiu e temos que tem que esperar um pouco a pessoa voltar. Então a gente consegue chegar aí, atingir a finalidade do ato, né, específica em relação à audiência. Mas a gente precisa pensar que este ato, ele é um ato aí de cooperação, mas a gente consegue alcançar essa finalidade. A André está perguntando aqui, né? Diz que ela fica muito nervosa quando da realização dessas audiências por meio de videoconferência. Eu acho que o nervosismo talvez seja o mesmo, né, pessoal? Tanto o ato presencial como o ato virtual, essas audiências por meio de videoconferência, elas ensejam aí um certo nervosismo, não deixam de gerar um nervosismo. A Jaque tá comentando, que bom ouvir sua voz, já estava com saudade. A Jaque já é minha aluna no curso especialista em audiência trabalhista. A Ana Valéria está comentando, assunto atual demais. É um assunto muito atual, Ana Valéria, é um assunto que ele não se esgota, né? Porque essa modalidade veio realmente aí para ficar. A Andréa disse que ainda não fez nenhuma, mas gostaria de fazer. Terá a oportunidade, Andréa, porque realmente as audiências com o lockdown aí em todo o país, essas audiências estão passando a ser realizadas aí todas por meio de
videoconferência. A Rafa, ela não é uma adepta aqui, essas audiências por meio de vídeo, a gente vai já conversar sobre isso, tá, Rafa? A Natália já vê como a audiência virtual como um marco extremamente positivo e necessário, né? A Rafa está comentando, né, a questão que muitas vezes os clientes ou testemunhas não sabem utilizar as ferramentas para participar das audiências e o advogado acaba ter que levar todas para o escritório, que expõe também o advogado a um risco, né, Rafa? Isso é uma realidade, né, pessoal? A parte não tem condição, não tem a internet, a testemunha também não tem. Vai todo mundo para o escritório do advogado, o advogado tem que prover esse recurso tecnológico ali para todo mundo, senão o ato ele não acontece. Agora, com a questão do isolamento social, acaba que aglomerando ali, né, ficam muitas pessoas talvez no mesmo ambiente e expõe realmente também esse trânsito de pessoas. Um advogado que realiza 3, 4 audiências por dia é um trânsito de pessoas muito grande no mesmo escritório, acaba expondo realmente o advogado ao risco aí de um contágio. Esse é um ponto, né, que realmente é um ponto negativo quando o advogado resolve disponibilizar o seu ambiente, o ambiente do escritório, para que o ato possa ser realizado, né? A doutora Patrícia tem uma pontuação, diz que a cooperação é importante, mas aí não continuou. O doutor Roberto está comentando, né? Audiências por videoconferência foi o que salvou a lavoura, dos males os menores. O controle da prova testemunhal para o advogado é bem mais complicado, fato. Não só para o advogado, doutor Roberto, mas para o próprio juiz, né, que tem que disponibilizar um servidor para ficar lá naquela sala de espera, faz a vistoria naquela sala toda, monitora a porta, monitora a conduta, o comportamento da testemunha, se não está conversando com outra pessoa. Existe um desgaste mental nesse procedimento muito maior. Fica realmente bem difícil esse controle, né? A Natália já está colocando um outro ponto, que graças a essas audiências virtuais, né, muitos advogados e advogadas estão conseguindo se manter, e negar este fato, segundo a Natália, né, não é enxergar o óbvio. Pessoal, eu vou já fazer uma pontuação aqui em relação a alguns pontos, né, tidos como negativos em relação a essas audiências por meio de videoconferência. Existem os pontos positivos, concordo que a atividade jurisdicional não pode parar, concordo que a gente pode chegar sim com a ferramenta adequada, com a plataforma adequada, a um grau de excelência na realização dessas audiências por meio de videoconferência, atingindo a finalidade do ato, com base na finalidade do ato, mas é algo que a gente vai passar por outra prova de fogo agora com o Zoom, né? Pelo menos aqui no TRT7 estávamos acostumados já com o Meet, se assim eu posso dizer, se estávamos acostumados, nem sei se realmente estávamos, né? Mas a gente já vai passar para outra plataforma e a gente vai começar a se familiarizar com essa nova plataforma. Mas existe sim alguns pontos negativos que a gente tem que ser lembrado e tem que ser pontuado, para serem pensados também como é que a gente pode estar, no caso, avançando e superando aí esses problemas que eu vou já colocar. Mas antes, pessoal, eu queria anunciar aqui a minha novidade. Eu disse para vocês no começo da nossa aula que eu tinha uma novidade para compartilhar com vocês, pessoal. Eu gostaria de formalmente aqui hoje fazer o anúncio do próximo evento que eu vou estar realizando
que vai ser a jornada prática em audiência trabalhista, onde a gente vai ter a oportunidade de adentrar nessa temática das audiências por meio de videoconferência, ver esse dia a dia, ver essas questões práticas e discutir. O evento Jornada Prática da Audiência Trabalhista, ele vai ser um evento gratuito e ao vivo. Vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de abril, por meio aí do canal do YouTube. Nesse evento, dividido em 3 aulas durante esses 3 dias. Na primeira aula, pessoal, eu vou estar demonstrando para vocês como é que o advogado ele pode estar atuando nas principais demandas trabalhistas. A gente sabe que existem demandas no âmbito da Justiça do Trabalho, que elas se repetem, elas vão se repetindo, e aí, segundo cada tipo de demanda, se é de reconhecimento de vínculo, se é de acidente de trabalho, se é de suspensão contratual, exige uma postura aí em relação do advogado, como é que ele deve agir, como é que ele deve se preparar para a audiência, o que ele deve fazer, qual o meio de prova escolher. Já na aula 2, eu vou estar abordando os momentos em específico da audiência trabalhista que requer essa postura ativa do advogado no sentido de se manifestar oralmente. Não, é aqui que eu tenho que falar. É aqui que eu tenho que pedir, é aqui que eu tenho que me manifestar. Não posso perder essa chance. Essa questão da oralidade vai ser o conteúdo da nossa segunda aula. O que falar, quando falar e como falar, que faz toda a diferença. E na terceira aula a gente vai estar, como sempre, abordando condutas práticas específicas que o advogado ele não pode deixar de adotar durante a audiência trabalhista. Bom, por meio da jornada prática em audiência trabalhista, eu vou te mostrar o passo a passo, né, o caminho para que você possa se tornar um especialista em audiência trabalhista. Então, nosso próximo evento é um evento gratuito, dias 6, 7 e 8 de abril, 3 aulas, onde eu vou, né, te mostrar o caminho como se tornar esse especialista em audiência trabalhista. O link de inscrição, pessoal, tá na bio, certo? Então, logo após aqui a nossa live já vai estar disponível lá na bio o link de inscrição. Corre lá, se inscreve. Também no evento, né, eu vou te entregar o material de cada aula em PDF. Estou preparando um material bem especial, com sempre, né, pontuando sempre casos práticos relativos ao conteúdo de cada aula e também, pessoal, uns exercíciozinhos para que vocês possam estar sempre aí aquecendo a mente. A jornada vai ser uma jornada prática, voltada para o lado prático, vai ser uma jornada dinâmica, onde todo o conteúdo eu vou extrair de dentro da vivência, da realidade da sala de audiência, pontuando sempre aí os casos práticos que a gente faz essa compilação no decorrer da vida profissional. Então essa era a minha novidade, eu já estou super animada com essa jornada, já estou trabalhando nela aí há um tempo para entregar o que tem de melhor para vocês quando a gente trata dessa temática de audiência trabalhista, tá bom? Então acabando aqui a nossa live, corre lá e se inscreve pelo link que está na bio. Bom, pessoal, mas ainda falando de audiência, como eu disse para vocês, existem sim alguns pontos negativos que eu posso identificar nessa prática da realização das audiências por meio de videoconferência. E eu não digo, pessoal, só essa questão do princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Eu, particularmente, não vejo que a produção da prova oral seja aí, de fato, um pressuposto ou que toda vida vai ter ofensa aí ao princípio da incomunicabilidade em relação às testemunhas. Eu acredito
e assim defendo que a prova oral ela possa ser produzida sim durante uma audiência por meio de videoconferência e que com base na boa-fé processual, no monitoramento adequado, na correta qualificação da testemunha, a gente possa ter um ato legal da colhida de depoimentos por meio de uma audiência realizada por videoconferência. A prática, né, que eu tenho, que eu posso compartilhar com vocês, é que desde o começo aí da instituição dessas audiências por meio de videoconferência, eu tenho realizado instrução por meio de videoconferência, não tenho tido nenhum tipo de problema em relação a vícios aí em depoimentos. A doutora Patrícia, não, a doutora Elândia que estava aqui, já deve ter feito instrução, acho que já fizemos instrução, ou vamos fazer, e nunca tivemos, pelo menos na vara de Crateús, nenhum problema com a efetiva colheita aí do depoimento. O ponto negativo, pessoal, que eu vejo, eu acho também que a segurança do ato, né? Existe sim segurança no ato, as audiências elas podem ser gravadas, as audiências retratam, por meio de videoconferência, conseguem retratar de forma muito fidedigna aquilo que acontece, se a gente registra registra e documenta tudo que acontece durante aquele ato. Então acho que a segurança não é aí de fato um dos problemas intransponíveis, mas pessoal, eu acho que sim, a exposição do advogado é um problema que tem que ser pensado, porque o advogado, como a Rafaela muito bem colocou, ele não é obrigado a disponibilizar os seus recursos tecnológicos para a parte ou para a testemunha para que esse ato aconteça. E quando o advogado faz isso, ele permite um trânsito muito grande de pessoas, ou em um ambiente privado seu, ou em um escritório. Então, é uma decisão pessoal, individual, eu sei, do advogado em permitir isso ou não, mas de fato traz uma exposição ao advogado, ainda mais em tempos de Covid, onde a gente sabe que a contaminação aí, ela é uma contaminação, o contágio, né, ele é muito fácil, muito rápido, então tem esse problema, mas eu vejo, pessoal, também outro problema, é a questão da nossa saúde física e mental. Quando a gente realiza uma audiência por meio de videoconferência, a gente tem que pensar que muitas vezes a gente passa horas e horas a fio no computador, a depender da pauta de audiência ou de quantas audiências o advogado tem por dia. Senta ali 9, 10 horas da manhã, vai se levantar 4 horas da tarde e isso desgasta muito. A gente tem que pensar que a gente passa a ter problema de vista, ter problema de audição, problemas posturais, além de um desgaste mental muito grande, porque não sei se vocês concordam comigo, mas existe um cansaço mental muito maior, no meu ponto de vista, quando a gente realiza a audiência por meio de videoconferência, em relação ao desgaste mental que nós temos quando as audiências são realizadas aí na forma presencial. Então, o problema que eu vejo maior, pessoal, e aí a gente tem que ver qual é a dosagem certa, ver qual é o equilíbrio disso, os problemas de saúde que essas audiências por meio de videoconferência podem trazer aí para, em especial, magistrados, servidores e advogados, que são aqueles profissionais que têm essa dinâmica no seu dia a dia, passando muitas vezes horas e horas ali na frente do computador. Então, limitar o número de audiências por dia, limitar o tempo da audiência, não sei se seria uma saída, é algo que requer um estudo maior, para a gente encontrar aí esse equilíbrio para evitar o adoecimento tanto dos advogados, como dos servidores, como dos magistrados.
O Ronaldo está colocando aqui, né? As audiências virtuais diminuíram as distâncias e reduziram custos para os advogados. Foi um grande avanço. É muito dividido, pessoal. Tem gente que gosta muito dessa dinâmica das audiências por meio de videoconferência e tem gente que realmente não se adapta a essa dinâmica das audiências por meio de videoconferência. É algo aí muito pessoal. A doutora Patrícia está comentando, somente em casos pontuais a audiência por meio de videoconferência se torna impraticável. Por exemplo, ela está colocando que terá uma audiência com presença de 11 pessoas na parte adversa. Então, ela vai participar de uma audiência com 11 pessoas no polo passivo. Aí se a gente pensar numa instrução, né? Se não for uma questão de um litisconsórcio unitário, realmente vai ser uma audiência que vai demandar aí bastante tempo. Mas as 11 pessoas adentrarem no ambiente virtual, né, a gente consegue. Concessão de prazo para se manifestar sobre a defesa, também a gente tem que ir vendo os atos, né, durante a audiência que possam ser realizados por meio de vídeo, de forma a evitar nulidade. A Rafa está concordando que tem que haver aí a cooperação. A cooperação tem que haver. E o doutor Roberto está comentando que a gente avançou 10 anos em 10 meses. De fato, doutor Roberto, eu acho que não tem volta. A gente tem que ter só cuidado com a nossa saúde para a gente não entrar numa dinâmica também de que essas audiências por videoconferência tragam aí, no caso, algum prejuízo à nossa saúde física e mental. A Thaísa está perguntando, quanto tempo devemos aguardar a parte contrária entrar na sala virtual antes de requerer a revelia? Percebo que alguns juízes têm aguardado certo tempo antes de iniciar as manifestações. Thaísa, em relação a essas audiências por meio de videoconferência, como a gente sabe que tem muito problema de conexão, eu sempre adoto uma postura de aguardar pelo menos 15 minutos quando alguma das partes está ausente, antes de aplicar o arquivamento ou antes de, no caso, aplicar aí alguma revelia. Por quê? Porque pautada nessa boa-fé processual, quando o advogado geralmente está com problema na conexão e não vai conseguir entrar, ou a parte não vai conseguir entrar, ou não está conseguindo, geralmente eles entram em contato direto com o servidor responsável da vara. Nas notificações, a gente já abre um canal de comunicação direto para que esse tipo de problema seja informado. Então, o que tem ocorrido? Quem tem esse problema, por meio do e-mail disponível ou do balcão virtual, já diz que não está conseguindo. Então, a gente já tem essa informação. E aí evita o arquivamento ou a revelia, evita de aplicar uma penalidade desarrazoadamente. Agora, quando espera-se um tempo e ninguém entrou em contato, ou quando sequer tem habilitação nos autos, aí, de fato, é possível a aplicação da revelia, mas a dinâmica que tem se adotado é essa. Na própria notificação, já fica um canal de contato com a vara para, no dia da audiência, em caso de qualquer problema, a parte ou advogado já avisar o servidor responsável no intuito de elidir a penalidade. E aí, com base na boa-fé, a audiência é adiada, na maioria dos casos. Maju está comentando que já participou de uma audiência, que o arquivo foi corrompido e foi necessário realizar outra audiência. Eu dou um exemplo para vocês, pessoal. Hoje, na minha pauta de hoje, quem teve o problema de conexão fui eu. A minha internet caiu, simplesmente eu estava colhendo um depoimento e a minha internet caiu. E até eu voltar, no caso, os advogados resolveram aguardar, preferiram aguardar eu entrar. No caso, eu tenho aqui em casa, eu tenho um modem móvel, eu tenho o sistema de Wi-Fi, mas tenho também um modem móvel, e para a gente dar continuidade.
Mas foi né, deu uma falha aqui na conexão, no meio da audiência cortou tudo. No caso do próprio magistrado, não foi nem das partes e nem do advogado. E aí eu entrei, me comuniquei com eles, né, por telefone, liguei para o telefone celular do servidor e aí ele colocou no Viva Voz e eles ouviram, né, no caso, a problemática, e aí nós acordamos, todos os participantes da audiência, em esperar um pouco até aí a conexão voltar. Foi o que aconteceu. A Silene está perguntando, já fiz uma audiência que meu microfone estava mudo e falei com o juiz por lábio e papel escrito. Por que você não usou, Silene, o chat? Todas essas ferramentas permitem a comunicação por meio do chat, né? Poderia ter usado aí o chat. A Rafa está comentando que participou de uma audiência que cada vez que a juíza fazia a pergunta para a testemunha, o WhatsApp apitava e dava para ver que a testemunha estava lendo. Aí precisa de uma percepção mesmo, Rafa, nesses casos, do juiz, né? Do juiz, no sentido de observar o comportamento da testemunha, se ela está lendo alguma coisa, se ela está se comunicando com alguém no mesmo ambiente. E existem algumas técnicas que a gente utiliza para ver realmente se a testemunha está sendo idônea no seu depoimento. Existe uma forma de controle, tá bom? Bom, pessoal, essa é uma temática aí que rende muitas aulas. A gente vai voltar a conversar sobre essa temática, inclusive na jornada prática de audiência trabalhista. Então, eu vou disponibilizar o material e a resolução do CNJ por meio lá do canal do Telegram, certo? Alguma dúvida que vocês tenham a mais, né, em relação a essa aula de hoje, eu vou abrir a caixinha de perguntas amanhã para a gente estar também debatendo e conversando, tirando dúvidas por meio do Stories. Lembrando que dia 6, 7 e 8 vou abrir as inscrições para a minha jornada prática em audiência trabalhista. Vocês não podem perder, certo? Eu vou te entregar aí o caminho para você se tornar um especialista em audiência trabalhista. 3 aulas onde vamos discutir as principais demandas trabalhistas, a oralidade, né, dentro da audiência, como, quando e o que, de que forma o advogado deve se manifestar e condutas práticas em específico a serem adotadas pelo advogado na audiência trabalhista. A partir, né, do final aqui, do encerramento da live, o link de inscrição tá na bio. Pessoal, deixo aqui meu boa noite, meu muito obrigado, tá? A gente se encontra aí na próxima quarta-feira e a gente volta a conversar aí sobre essa temática das audiências por meio de videoconferência, tá bom? Deixo aqui para vocês o meu boa noite, o meu muito obrigado e até a próxima quarta. Corre lá e realiza a inscrição. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.